Hola a todos, nuevamente vengo por acá para traerles una nueva entrevista. Yo soy Dani Mora, quien les acompaña en este proyecto. El día de hoy vamos a estar conversando o reflexionando sobre una temática algo controversial dentro de la terapia Gestalt, que es la psicopatología. La temática se titula Introducción a la psicopatología gestáltica desde una perspectiva de campo, clínica y comprensión. Todo esto acompañados por Marcus César Belmino. Él es psicólogo, terapeuta gestáltico, magíster en psicología y doctor en filosofía, actualmente realizando su pasantía postdoctoral en filosofía. Se formó en terapia Gestalt en el Instituto Gestalt de Ceará. Es autor de varios libros, entre esos Terapia Gestalt y Experiencia de Campo, desde los fundamentos hasta la práctica clínica. Frick Peirce y Paul Goodman, dos caras de la terapia Gestalt. Ontología gestáltica de Paul Goodman y sus desarrollos clínicos, políticos y educativos. Movimiento humanista existencial y fenomenológico existencial en psicología. Además, es autor de varios capítulos de libros y artículos sobre terapia Gestalt, epistemología de la psicología, salud mental y educación. Actualmente es profesor de formación y especializaciones en terapia Gestalt en varios institutos y centros de formación de Brasil. Es profesor de la carrera de psicología de la Unileao, donde también es docente permanente y coordinador de la maestría profesional en educación para la salud. Es coordinador de Comunitas, comunidad de aprendizaje Gestalt, que es una escuela de formación virtual. Entonces, en esta oportunidad vamos a estar reflexionando sobre una aproximación a la psicopatología, al diagnóstico clínico desde la perspectiva gestáltica, así que veamos qué tiene Marcus para compartir con nosotros. Como siempre, que disfruten de este encuentro. Bueno, a todos, a los dos, bienvenidos a este espacio. Para mí es un gusto tenerlos acá. A ti, Johnny, por ser parte de este proyecto. Para mí es muy importante que estés acá como puente comunicacional, como yo siempre digo. Y Marcus, luego de tantas conversaciones, ya estamos acá reunidos para empezar a hablar de un tema sumamente importante que requiere mucho contexto, que requiere muchas reflexiones, pero vamos a comenzar con una introducción a la psicopatología gestáltica desde la perspectiva de campo, sobre todo la clínica y algunas aproximaciones a las comprensiones de, ¿sí? Entonces, nada, bienvenidos a ambos. Muito obrigado. Muchas gracias, Dan. Marcos, ¿cómo estás? Estou muito bem, né? Te agradeço muito, Dani, pelo convite. Para mim é uma honra muito grande poder participar desse projeto, com tantos autores e autoras brilhantes, poder contribuir com o teu trabalho também tá assim, uma proposta brilhante, uma proposta maravilhosa e, enfim, tô me sentindo extremamente honrado de poder estar aqui contigo, com vocês, né? Também, Johnny, obrigado também pelo suporte aqui nas traduções. La primera pregunta a la cual me remito es si la terapia Gestalt con perspectiva de campo está enmarcada dentro del movimiento humanista, ¿por qué se usa el diagnóstico y sobre todo a qué diagnóstico se refiere? Uhum. Então, eu acho que essa pergunta nos abre para diferentes caminhos, né? Um primeiro é que talvez a gente precise bem rapidamente só situar historicamente que o movimento humanista ele nasce com essa proposta de potencial humano, de capacidade de crescimento e desenvolvimento, de uma clínica muito mais voltada a construir potencialidades do que olhar para doenças ou olhar para questões específicas. Questões específicas de diagnóstico, né? Mas eu acredito que, e eu acho que isso fala muito do que a gente vai discutir aqui, a clínica, de um modo geral, psicoterapêutica, até a década de 60, 70, ela não se ocupava, por exemplo, das psicoses. Carl Rogers, por exemplo, chega a fazer algumas intervenções com pacientes esquizofrênicos, mas ele não desenvolve isso. A psicanálise, o próprio Freud apontava limites da análise para pacientes psicóticos. Então, eu acredito que assim, a clínica psicoterapêutica ela só começa realmente a se debruçar sobre o campo das psicoses e mais tarde dos transtornos de personalidade, né, quando eles começam a ser discutidos, depois dos movimentos de antipsiquiatria, depois
vamos dizer assim, né, vamos pensar assim, o movimento antipsiquiátrico da Inglaterra, o movimento italiano ali do Basaglia, né, na França, os debates de Lacan, os debates de Deleuze e Guattari, enfim, as propostas de Fanon, né? Então, é depois desse contexto que a psicose vira uma questão para as psicoterapias. Então, eu acho que a psicologia humanista, inclusive, ela chega meio atrasada nesse debate, né? Ela não chega trazendo um aprofundamento disso. E eu acredito que os últimos 30 anos, 40 anos, se a gente for otimista, é que essas abordagens, a teoria rogeriana, a gestalt terapia, o psicodrama e tantas outras, têm procurado correr atrás desse prejuízo de ser uma clínica fundamentalmente voltada para o campo da neurose. A gestalt terapia nasce como uma proposta para a neurose, né? O Fritz, Laura Goodman, Isadora Fromm e essas primeiras gerações, eles trabalham prioritariamente com campos da neurose, chegando até a afirmar que pode ser perigoso o uso de técnicas mais frustradoras, né, mais caricatas, vamos dizer assim, do modelo gestáltico, chega a ser perigoso o uso dessas técnicas se a gente está falando de um quadro de esquizofrenia, uma experiência borderline, né, um quadro de bipolaridade. Então, eu acho que tem esses dois motivos, né? Assim, por um lado, tem esse contexto histórico importante, né, de abordagens que nascem fora do debate sobre as psicoses. E segundo, que tem também a ver com isso, assim, da gente poder pensar que, de fato, hoje é muito delicado falar em diagnóstico, porque muitas vezes quando a gente pensa em diagnóstico já se refere quase que imediatamente a uma leitura do DSM, e uma leitura muito mais biológica, uma leitura muito mais, vamos chamar assim, mais biologicista, né? E que, de fato, como acho que esse é um dos pontos centrais aqui, a gestalt terapia não está dentro desse modelo, desse registro, né? A gente vai para outros caminhos. Então, eu acho que tem uma frase do livro Gestalt Terapia que Pels, Heffeline e Goodman dizem, né, assim, que psicoterapia e diagnóstico são o mesmo processo. Então, eu acho que a gente consegue ampliar isso e eu acho que é muito do que a gente vai discutir aqui, né? Ok, entonces tomando eso como referencia, ¿cómo se diagnostica dentro de la terapia Gestalt con perspectiva de campo? Eu acho que temos, enfim, pensar o diagnóstico dentro de uma leitura gestáltica nos permite olhar para uma questão muito importante, assim, que é, eu acredito, sabe, Dani e Johnny, assim, que uma das mudanças mais significativas e mais importantes do contexto da clínica gestáltica numa perspectiva de campo é que a gente para de descrever sinais e sintomas e identificar pessoas por características pessoais, né? Para de buscar uma referência de descrição de aspectos individuais, para a gente começar a olhar para qual a qualidade da relação, né? Ou seja, o que permite com que a gente olhe para a relação terapêutica como um instrumento mais potente que nós temos na clínica. Então, de maneira bem geral, para depois a gente poder aprofundar melhor, eu diria que o modo como somos atravessados pela relação terapêutica é talvez uma das referências, ou na verdade a principal referência que nós temos para tentar entender o que de fato acontece ali, né? Então, vou dar um exemplo assim bem simples, mas é muito interessante quando você pega, por exemplo, uma descrição de sinais e sintomas por exemplo, de uma experiência como a depressão, né? Aumento ou redução do sono, aumento ou redução da fome, humor entristecido, né? Depois pode ser pensamentos catastróficos, tem vários critérios. Mas quando você sai dessa referência para você começar a pensar, por exemplo, como nos sentimos quando a gente está num campo melancólico,
O Arthur Tatossian, um psicopatologista francês, ele diz assim, né, que a experiência melancólica é uma dissonância atmosférica. A gente sente nossas energias sendo sugadas. Olha como isso nos ajuda muito mais a entender como eu estou imerso numa relação melancólica do que eu ficar descrevendo sinais, sintomas. Então, isso nos assim, isso nos autoriza a uma clínica muito mais intuitiva, muito mais estética, muito mais ética do que uma clínica que isola o paciente como se ele fosse o completo responsável pelo seu sofrimento, né? Mas o que a clínica gestáltica vai colocar então é como que eu sou atravessado pela relação, como eu me sinto co-constituindo aquele sofrimento com o outro, e como então eu, no lugar de terapeuta, consigo sustentar a emergência desse sofrimento como forma de produzir estratégias de atravessamento com o outro, né? Então, criamos ali um lugar de, vamos dizer assim, de companheirismo, né? A gente cria ali um lugar de coabitar esse sofrimento e construir juntos possibilidades de atravessamento. Acho que essa é talvez a forma mais gestáltica dentro de uma perspectiva de campo de pensar o diagnóstico. Marcus, ¿cómo cohabitamos esa experiencia? ¿Cómo la co-construimos? Porque siempre aparece esa pregunta, ¿no? Queda muy claro, pero cuando vamos a la práctica clínica se convierte en algo complejo, porque nos han enseñado a mirar al sujeto, a la persona que está atravesando por un montón de síntomas y tenemos manuales diagnósticos para chequear los síntomas y validar si tiene o no tiene, por lo cual luego aparece el protocolo de intervención, ¿sí? Entonces, en esta modalidad de intervención, ¿cómo es ese quehacer? ¿Cómo aparece la co-construcción en esa relación que permite aparecer el sufrimiento? Essa perspectiva, vamos dizer assim, protocolar, né, de compreensão do sofrimento humano, ela inclusive, isso abre para uma outra questão, né, que a gente poderia depois discutir, eu acho que é um tema muito, muito contemporâneo, e daqui a pouco a inteligência artificial vai fazer isso muito melhor do que a gente. Né? Identificar sinais e sintomas e apontar os protocolos de resolução, uma inteligência artificial faria isso infinitamente melhor do que qualquer pessoa, né? O que sobra daí é justamente aonde a clínica gestáltica torna o seu maior aspecto, que é o que se constrói então enquanto campo relacional. Eu acho que se a gestalt terapia, numa perspectiva de campo, ela advém de uma referência fenomenológica, a fenomenologia, ela nos ensinou, ou nos ensina, vamos dizer assim, de que um dos maiores mitos que a gente tem no contemporâneo, né, um efeito da modernidade, mas que é muito mais presente no contemporâneo, e que, vamos dizer assim, e que ainda perpassa muito fortemente a nossa cultura, e inclusive a lógica neoliberal tem ampliado isso ainda mais, que é o mito do indivíduo, né? A ideia de que eu sou um eu individual, independente do mundo, independente do outro. O Maurice Merleau-Ponty, né, o filósofo francês, ele diz uma coisa genial nos Sinais, se não me falha a memória. Ele diz assim: a gente acredita que nós descobrimos a subjetividade como os europeus acreditam que descobriram as Américas, né? E nós não descobrimos a subjetividade, nós inventamos. A ideia de um eu individual, independente do mundo, independente do outro, é uma invenção histórica, né? E a Gestalt terapia vem, o livro Gestalt terapia se propõe a isso, ela vem para romper com esse paradigma. A experiência humana é constituída no mundo, a partir do mundo.
ou no campo organismo-ambiente, vamos usar o termo lá do livro Gestalterapia. Mas isso nos convoca a um outro problema que, na minha opinião, o livro Gestalterapia não responde completamente, que é o problema da relação com o outro, o problema da intersubjetividade. Eu estou concluindo agora o estágio de pós-doutorado sobre intersubjetividade para problematizar essa questão. E eu tenho procurado trabalhar muito a partir da filosofia de Merleau-Ponty, né? E Merleau-Ponty, ele diz, né, eu e o outro somos círculos quase concêntricos. Eu acho esse quase maravilhoso. Porque não é que eu e o outro somos um, mas eu e o outro também não somos dois completamente apartados. A gente tem um mútuo atravessamento. E o nosso trabalho, digamos assim, formativo como terapeuta, o que é talvez a parte mais difícil e mais importante do nosso trabalho como psicoterapeuta? É nos permitir ser atravessado pela experiência do outro. É poder, assim, viver essa experiência genuína de escuta e de abertura para o outro. Porque aqui entra, sabe, Dani, assim, uma coisa social e até assim, da psicologia, que é muito complicado, assim. A partir de matrizes completamente diferentes, a psicanálise freudiana e o humanismo de Carl Rogers nos fez acreditar que a gente tem que estar completamente inteiro em nós mesmos para a gente não permitir ser atravessado pelo outro. E o que a perspectiva de campo está propondo é, não, aprenda a usar a favor do processo a maneira como você é atravessado pelo outro. Quando eu escuto alguém e eu sou tomado por uma raiva, por um medo, uma ansiedade, o que isso fala da relação? O que isso fala do que está acontecendo ali, na tua relação com o outro? Mais do que a gente ficar olhando para isso como uma falha, entende? Eu acredito que aí também, né, mas aqui no Brasil, né, nas faculdades de psicologia, a gente é ensinado a aprender a dizer assim, aprenda a dividir o seu sentimento do outro. Né? Isso é meu, isso é seu. Como se fosse possível, entende? Essa separação. Como se a gente não construísse os afetos em relação. Afeto sempre é construído em relação. A clínica gestáltica, numa leitura de campo, ela teria como fundamento a gente aprender a usar isso, aprender a ouvir isso, né? Então, e aí entra no aspecto social, a gente perdeu a capacidade de ouvir o outro, de se interessar, de sentir junto, de alguém estar com raiva e você disponibilizar o teu corpo para que essa raiva possa ser atravessada, né? Para sustentar junto com ela a dificuldade que é aquilo. Então, eu tenho insistido muito nisso, né? De que a parte fundamental da nossa experiência como clínico é aprender, assim, a usar a favor do processo esse princípio que é constitutivo das relações humanas. Somos afetados pelo outro. Construímos afetos com o outro. E é na relação com o outro que a gente vai poder, então, sustentar esse lugar de sofrimento que é tão silenciado. Né? Ao mesmo tempo que vivemos uma sociedade de extremo sofrimento, vivemos uma sociedade que o sofrimento não pode ser expressado. Então, criar espaços, por exemplo, a clínica, em que o sofrimento possa se atualizar na relação com alguém, e isso poder ser sustentado e poder ser atravessado, é muito importante. E eu acho que, nesse sentido, a Gestalt terapia ela é uma referência fantástica. Isso o protocolo nunca vai conseguir fazer. Isso a inteligência artificial nunca vai conseguir fazer, sabe?
Porque essa é a parte artística, estética, experiencial, até ética, mais ética da clínica. Listo. Não sei se respondi, mas... Sí, claro, por supuesto. Ahora, bajo esta perspectiva, entonces, ¿qué es la psicopatología? Que generalmente está ligado a la enfermedad, ¿no? Sim. Então, eu gosto muito da referência, vamos dizer assim, do Gianni Franceschetti, né? Quando ele pensa a psicopatologia como esse lugar, a psicopatologia como esse processo de dar lugar ao sofrimento, né? Agora, eu te confesso, Dani, assim, eu acredito que a psicopatologia gestáltica, ela precisa ir além de uma referência psicopatológica. A gente está tentando descrever modos de relação com o sofrimento. Né? E o sofrimento, a partir de uma própria compreensão gestáltica, né, do livro Gestalterapia, ele nunca é só psico, né? Ele é integral, né? Eu uso muito como exemplo a própria pandemia da Covid. A Covid foi uma doença respiratória, é uma virose, é um vírus que alterou nossas relações sociais, políticas, econômicas, educacionais, relações de trabalho. A gente alterou, né? A maneira como a gente pensa a educação mudou, né? Então, o que eu quero dizer com isso é ir além do olhar, porque às vezes quando a gente pensa psicopatologia, a gente vai direto ali para ansiedade, para esquizofrenia, para bipolaridade. Já tem todo um escopo específico de referências de experiências que chamamos de psicopatológicas. Mas eu acho que a psicopatologia, em uma referência gestáltica, ela se propõe a investigar a pluralidade de manifestações do sofrimento, entende? Que pode estar presente, inclusive, nessas categorias, né? Mas algo que a gente pode até falar mais daqui a pouco, às vezes, o sofrimento oriundo nessas categorias é, inclusive, por questões sociais, políticas, culturais. Uma pessoa com um diagnóstico de esquizofrenia, o fato dela ter esse diagnóstico, às vezes, prejudica ela conseguir um emprego. Prejudica suas relações da escola que estuda. Assim como também, às vezes, uma pessoa precisa ter um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade para poder ter o direito de fazer uma prova com mais tempo. O que eu quero dizer com isso é que há uma dimensão política do diagnóstico, né? Há uma dimensão social do diagnóstico. E esse sofrimento precisa ser colocado também em questão. Como que a nossa lógica social, vamos dizer assim, cria modos de sofrimento para um grupo de pessoas em função do diagnóstico que elas têm. Entende? Eu não estou nem exatamente dizendo que esse sofrimento veio do fato de que ela é esquizofrênica. Não. Eu estou dizendo é que esse significante esquizofrenia, quando é colado nessa pessoa, faz com que ela seja submetida a uma série de violências sociais. E esses sofrimentos também precisam ser discutidos. Então, eu acredito que isso dá à Gestalterapia uma psicopatologia muito mais ampla, né? Muito além do que os quadros diagnósticos clássicos, mas sim um estudo aprofundado de como o sofrimento se mostra nos diferentes contextos. Isso talvez seja a leitura mais genuína de uma psicopatologia gestáltica. Entonces, la Gestalt propone una mirada a las experiencias de sufrimiento, que son entonces las experiencias de sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento y cómo lo podemos encontrar en la sesión terapéutica? Eu acho que o sofrimento ele se mostra de diferentes formas. Nós poderíamos
talvez, assim, trazer diferentes referências para pensar o sofrimento. Eu poderia dizer, assim, que o sofrimento, talvez de uma maneira mais genérica, diz respeito, assim, a fundamentalmente algo que é construído na relação com o outro. Né? Para começar, sofrimento é sempre sofrimento entre. Sofrimento é sempre sofrimento constituído dentro de uma posição que assumimos na relação com o outro. De um modo bem, aí, né, primeiro andar, né? Sofrimento é sempre sofrimento intersubjetivo, né? E aí a gente pode descrever diferentes modos de como o sofrimento se mostra. A gente pode pensar, por exemplo, a angústia produzida por eu não dar conta de articular a demanda excessiva do outro, que é algo que a gente se depara naquilo que vamos chamar de experiências psicóticas. Não sei se depois a gente fala mais especificamente sobre isso, mas no campo das psicoses existe uma vulnerabilidade, uma dificuldade em operar com o efeito do outro em mim. E a maneira que eu vou encontrar muitas vezes para me defender disso é alucinando, delirando, encontrando estratégias, vamos dizer assim, desses ajustamentos criativos. Mas isso não significa que isso não gere angústia. Entende? Por mais que eu consiga, em alguma medida, operar com essas demandas, isso ainda assim gera um resto. E esse resto é, por exemplo, a angústia. Que é diferente do sofrimento de perder algo que eu me identifico, perder uma identidade, perder uma referência que me sustenta, né? Numa experiência de luto, numa experiência de... Como é que eu poderia chamar assim? Numa experiência de violência, né? Ou talvez assim perder o fim de um casamento, né? Reconhecer-se envelhecendo, né? A preocupação com, sei lá, assim, com o teu emprego. Tudo isso vai produzir da gente uma certa perda, uma vulnerabilidade de nossas identidades, daquilo que a gente, dentro do nosso contexto social, a gente se refere uns aos outros, né? Ou a gente poderia, inclusive, também falar de outras formas de sofrimento, como, por exemplo, o efeito do excesso de repressão que operamos em nós mesmos, né? Que é próprio da experiência neurótica, né? Assim, então, esse excesso de repressão gera aí uma ansiedade que me faz o tempo inteiro, vamos dizer assim, o tempo inteiro exigir do outro que ele dê conta de mim. E aí, às vezes, a gente acaba colocando muita expectativa no outro, né? A gente coloca muita fantasia sobre o outro. E nem sempre isso sustenta. Então, eu acho que o sofrimento, ele tem diferentes camadas, né? Ele tem diferentes caminhos. Eu acredito que eu vou falar com muito cuidado, né? Mas eu acredito que ainda carece a Gestalt terapia uma discussão aprofundada sobre as diferentes dinâmicas do sofrimento. Não que hoje não tenha. A Gestalt terapia, por exemplo, italiana, tem um movimento muito interessante de descrição do sofrimento, melhor até do que a gente vai encontrar na Gestalt terapia original, né? Do Fritz, Laura, Goodman, Isadora Fromm. Eu acho que eles conseguiram ampliar muito isso. Aqui no Brasil também tem muita gente pensando e discutindo essas diferentes formas como o sofrimento se mostra. Mas eu acho que ele é a condição da clínica. A condição da clínica é a capacidade que nós temos de olhar para essas diferentes formas de sofrimento e tentar encontrar caminhos na relação com o outro. Ok. Ahora, ¿por qué para el diagnóstico gestáltico es necesario tomar como referencia la teoría del self y la teoría de campo? A teoria do self gestáltico,
a teoria do self-gestáltica, ela é talvez o aparato de referência fenomenológica mais genial que foi criado nos últimos anos. Eu sou um apaixonado pela teoria do self-gestáltica. Mas ela deu margem para muito equívoco. Muita gente vai dizer que a teoria do self-gestáltica é uma leitura mal feita das tópicas freudianas, né? Muita gente vai jogar fora a teoria do self-gestáltica, dizendo que é complicado demais para uma coisa simples que é trabalhar com a experiência que surge. O próprio Fritz, né, Fritz Perls, não foi muito com a cara da teoria do self, nunca usou, né, e não... Né, assim, depois de publicado no livro Gestalt Terapia, ele nunca mais falou sobre isso, né? Que é algo que eu trabalho na minha tese de doutorado, que é entender a teoria do self como uma referência do Goodman, do Paul Goodman, que ele inclusive depois continua trabalhando com essa referência. Mas eu acredito, sabe, Dani, aqui a teoria do self, quando compreendida a partir de sua matriz fenomenológica, né, e aí eu não estou tirando isso do nada, assim, o Goodman escreve uma carta para o Wolfgang Keller, né, que foi um dos principais nomes da psicologia da Gestalt, pedindo para que ele prefaciasse o livro Gestalt Terapia, e o Keller nega, né, e diz que não entende, inclusive a sugestão do Keller é que retire o nome Gestalt do título, porque eles parecem criticar muito mais a Gestalt do que, né, fazer uma referência. E na resposta que o Goodman dá a Keller sobre isso, né, ele fala que o Fritz e a Laura, né, principalmente a Laura, eram muito ligados ao pensamento do Wertheimer, lá, né, do início da psicologia da Gestalt, e ele diz assim, o Goodman falando de si, ele diz, as minhas referências são o livro Ideias, do Russell, e pelo sentido oposto, John Dewey, criador do pragmatismo. Trago essa referência para dizer assim, ele está dizendo, para você entender a teoria que está descrita no livro Gestalt Terapia, a gente precisa da fenomenologia e do pragmatismo. O livro Ideias e o pragmatismo. Então, quando a gente faz essa guinada, né, quando a gente faz essa visada fenomenológica e pragmatista, eu gosto de dizer que a teoria do self-gestáltica, ela não é uma tentativa de descrever a realidade, sabe assim? Não é uma teoria da verdade. É um recurso pragmático. Ela é um recurso clínico em que procura descrever a experiência a partir de 3 pontos de vista. O ponto de vista das identidades sociais, das construções culturais, da nossa historicidade, que é sempre interpessoal, porque nossas configurações sociais são construídas em relação, né? Meu nome não fui eu que me dei, né? A língua que eu falo me coloca em um lugar específico do mundo. O lugar que eu nasci me traz uma série de características culturais. Então, a função personalidade é essa dimensão das construções sociais. Mas o que eles vão dizer é, nós não somos só construções sociais. Temos um outro atravessamento, que é o atravessamento do corpo, que é o atravessamento do efeito de outro em mim, da excitação produzida na relação com o outro. Que é o que eu chamei de dimensão intercorpórea, que é, vindo lá do Merleau-Ponty, que é a função id. E como que essas construções culturais e essa dimensão excitatória do corpo, como isso se atravessa e produz uma ação no mundo, que é a função ego. Quando a gente olha para essa perspectiva, o que eles estão dizendo é: eu posso olhar para a experiência humana de diferentes perfis, de diferentes pontos de vista. E isso nos serve para, olhando para esses diferentes perfis, olhar o que está vulnerável na relação com o outro.
Então, eu entendo a teoria do self como essa referência clínica para eu poder olhar para as vulnerabilidades do campo. Na relação com o outro, o que está vulnerável ali? É da ordem do significado, da identidade, da construção histórica? É da ordem da minha capacidade de agir sobre o mundo, ou porque eu estou excessivamente controlado e deliberado, ou porque eu sinto que meu corpo opera independente de mim? Ou é da ordem da angústia de ser demandado pelo outro e não saber operar com isso? Então, a teoria do self nos dá um mapa. No livro Gestalterapia eles dizem, né, assim, em situações comuns ninguém precisa usar esses nomes. Né, assim, o que ele diz é, na vida, ninguém tem que estar pensando em função personalidade, função id, função ego. É uma ferramenta clínica. Clínica aqui no sentido ampliado, né, não psicoterapêutica. Mas quando a gente, no lugar de gestalterapeuta, vai construir nossas intervenções nos diferentes contextos, numa escola, numa empresa, na saúde coletiva, na assistência social, dentro da psicoterapia, quando a gente vai fazer isso, a gente pode utilizar dessa lente, que é a teoria do self, como estratégia de compreender o que naquela experiência está vulnerável e que exige ali um cuidado, um espaço de intervenção. Entonces, ¿es posible el deterioro, la pérdida o el daño de las funciones del ser? En este caso, de la función ello, la función yo, la función personalidad, ¿y qué pasaría en esos casos? Uhum. Sim, sim. E eu acho que esse é a parte mais diagnóstica, vamos chamar assim, né? É a gente poder olhar para essas diferentes vulnerabilidades, essas diferentes. O livro Gestalt Terapia fala, não sei como é que tá traduzido, como foi traduzido para vocês no espanhol, mas em português a gente acabou traduzindo o termo loss para perda, o que é meio complicado, né? Assim, quando fala de perda da função ego, né? Quando vai definir neurose, que não é exatamente uma perda, né? É um prejuízo. A gente usa, eu procuro usar um termo proposto pelo Marcus Miller, né? Tu conversaste com ele, e pela Rosane Granzotto, de vulnerabilidade, que é o termo que a gente utiliza aqui do Sistema Único de Saúde, do SUS do Brasil. A gente fala muito em vulnerabilidades, é um termo da saúde coletiva. Então a gente pegou emprestado, né? Eles pegaram emprestado, e eu concordo, esse termo da saúde coletiva para falar o que está vulnerável no campo. Que ali é uma vulnerabilidade da capacidade de agir, vulnerabilidade da função ego, é uma vulnerabilidade das minhas identidades sociais por motivos de violências, por motivos de desigualdade social, por motivos, sei lá, tantos outros, uma vulnerabilidade da função personalidade, ou é uma vulnerabilidade dessa nossa correlação básica com o mundo, né, desse efeito de outrem em mim, vulnerabilidade da função id. Então, eu acho que isso, de novo, nos ajuda a ter um mapa, né? É uma excelente ferramenta diagnóstica, sem cair numa caracteriologia, sem cair numa teoria que vá descrever quadros patológicos e tipos de pessoas, né? Eu acho que isso, a Gestalt terapia, ela sempre flerta um pouco com essas leituras tipológicas. Nada de errado, né? Acho interessante, mas eu acho que a perspectiva de campo nos abre para outros caminhos, que não são essas de tipologias, né? Mas sim de configurações relacionais. Ou seja, sofrimentos que se mostram em relações. E eu acho que isso amplia muito mais nosso olhar. Bien, y te hago la pregunta que tú mismo te haces en tu libro, te la quiero hacer ahora, y la leo. Si la experiencia se puede describir a partir de la dimensión ética, política y antropológica, ¿cómo entender lo que la psicología clínica se ha preocupado durante décadas? La neurosis, la psicosis, los trastornos de personalidad y otras enfermedades. ¿Cómo pensar formas de comprensión e intervención a partir de estas diferentes vulnerabilidades?
Então, a gente poderia então se utilizar disso. Eu acho que o primeiro ponto é esse que a gente está discutindo aqui em muitos contextos. Romper com a ideia individualista. Não estamos falando de sofrimentos puramente individuais. O Gianni Franceschetti, ele usa uma frase do Paul Valéry, né, daquele do poeta francês, que eu acho linda, né, que diz algo como o mais profundo é a pele. Né? Ou seja, aquilo que a gente tem de mais profundo, mais escondido, mais íntimo, se mostra na relação com o outro. Né? Então, quando a gente rompe com essa ideia individualista, a gente começa então a falar de modos de relação com o outro. E aí, isso permite que a gente possa então começar a falar de neurose, psicose, experiência borderline, e sofrimento ético, político e antropológico como modos de relações, de como essas formas se mostram na relação com o outro. Olha como pode ser muito mais potente, Dani, se ao invés de eu ficar tentando identificar se o meu cliente ele tem uma forma mais introjetora, ou mais projetora, ou mais retroflexiva, tentar identificar como eu me relaciono com ele, às vezes, de um modo mais introjetivo. Quantas vezes a gente não se sente, na relação com o cliente, demandado a assumir um lugar de lei, de ensinar ao outro o que ele tem que fazer ou como ele deve ser? Será que não estamos, então, co-construindo uma relação introjetiva? Percebe? Então, ao invés de falar da introjeção como algo que ele faz, como que a introjeção aparece como um modo de relação? Ou a projeção? Ou a retroflexão? Né? Ao invés de eu dizer assim, meu cliente é egotista e vive cheio de si, eu poder dizer, quantas vezes eu não fico ali impressionado com o cliente, achando que ele é incrível e que eu coloco ele nesse lugar. Eu acho que isso nos ajuda a nos colocar em questão como terapeutas. Como eu participo da relação? Eu digo muito para os meus alunos, Dani, às vezes a gente fica tão preocupado em responder a pergunta, o que meu cliente não consegue falar, que a gente não para fazer a pergunta mais importante, que é o que eu não consigo ouvir. Como eu me coloco na relação. Então, voltando para a tua questão, isso permite que a gente comece a olhar para neurose, psicose, né? Enfim, todas essas diferentes formas de caracterizações que a história da psicoterapia estabeleceu, começar a olhar para isso como modos de relações. Como eu produzo na relação com a pessoa atendida um lugar, uma experiência neurótica. Como eu reproduzo esse lugar de uma experiência psicótica. Porque, afinal de contas, por mais que eu não vá... essa é uma provocação interessante, assim. Quando o teu cliente alucina, quando o teu cliente delira, ou então quando você está lá num serviço de saúde pública atendendo uma pessoa e essa pessoa está num quadro delirante, o que esse delírio tem a ver com você? No sentido de que, não de que eu participe do delírio, mas quantas vezes o delírio não pode ser um modo de se proteger da tua demanda? Porque eu exijo afetivamente demais dessa pessoa e ela precisa delirar para se proteger de mim. Então o que eu preciso fazer? Eu tenho que reduzir demanda. Então, como a gente co-constitui experiências psicóticas, co-constitui experiências neuróticas? Isso é muito importante, inclusive, para a gente poder falar em termos de reforma psiquiátrica, dos movimentos antimanicomiais. Mais do que olhar para aquele indivíduo como alguém que delira, eu preciso olhar para uma comunidade como um espaço que exige que aquele indivíduo precise se defender mais ou menos. E aí qual é o meu papel? Articular a comunidade. É ajudar
aquele grupo a incluir mais aquele sujeito. Então, eu acho que essa divisão, né, de dimensão ética, política e antropológica é um termo utilizado ali também pelo Marcos e pela Rosane Mille-Granzotto aqui no Brasil, de falar justamente da dimensão ética enquanto função id, função política enquanto função ego e dimensão antropológica como função personalidade. E como a gente cria espaços de cuidados relacionais dessas três dimensões. Então, pensar a neurose como modos de relações com os outros nos abre para um olhar mais político de que sociedade é essa neurótica que a gente vive. Pensar a psicose como modo de relação nos permite pensar assim, como eu crio relações mais inclusivas para a singularidade daquele sujeito. Né? Pensar a dimensão do sofrimento ético, político e antropológico como algo relacional nos permite pensar como vivemos uma sociedade que reproduz lógicas de violência. Por exemplo, saiu recentemente uma matéria no site Med Brasil, né, que é um site de luta antimanicomial, que aqui no Brasil tem o Paulo Amarante, que é uma grande figura importantíssima do movimento antimanicomial, que eles falam quantas pessoas que vivem experiências de sofrimento extremo, advinda de abuso sexual, de violência, de desamparo na infância, né, de repetidas vivências de violência durante toda a vida, e essa pessoa é tomada por um ódio, por uma dificuldade de confiar, por repetidas formas de tentar suicídio ou autolesão, e aí vai lá e coloca um título para ela de transtorno borderline, em que você reduz toda essa dinâmica de sofrimento que ela vive a algo puramente individual. Entende? Quase como se fosse culpa dela ser assim. Você tem um defeito e por isso você não consegue viver bem em sociedade. E aí é como se você limpasse o nome de todo o contexto de violência que essa pessoa foi submetida. Né? Então eu acho que a teoria do self nos convida, né? Nem sempre a gente vai aceitar o convite, mas eu acho que a teoria do self ela nos convida a esse olhar macro, de olhar para dinâmicas de sofrimento, neurose, psicose, experiência borderline, clínica do sofrimento, perversão e tantas outras terminologias clínicas como modos de relações. Mais do que formas individuais, né? Assim, mais do que formas puramente individuais, são modos de relações com o outro. E aí eu acho que isso amplia bem mais o nosso olhar. Marcos, y a ver, a partir del encuentro, de la relación, permitimos que aparezca este modo relacional que genera sufrimiento. Sim. Ya eso es lo terapéutico. Allí termina la terapia. Ok. ¿Qué viene después de eso? Eu acho que, assim, o que vem depois é que, primeiro que eu acredito que psicoterapia, falando especificamente de psicoterapia, é um processo social. Né? A partir do momento que eu começo a modificar as minhas formas de me relacionar com o meu terapeuta, né? Eu modifico a maneira como eu me relaciono com a minha família, com as minhas relações de trabalho, com as minhas relações contextuais. Talvez os terapeutas de crianças vejam isso com mais força, né? Assim, como que você está ali intervindo na criança e todo o sistema familiar se ajusta, né? Se reajusta criativamente. Mas, sem dúvida, eu acho que no livro Gestalterapia também tem uma frase maravilhosa que diz: uma psicoterapia bem-sucedida, algo mais ou menos assim, é sem dúvida um risco social. Né? Porque, de fato, há aí a necessidade e a construção de novos mundos possíveis. O livro Gestalterapia, Dani, eu sou apaixonado pelo livro Gestalterapia, mas ele é um livro que, no fundo, ele tem dois objetivos. Descrever uma teoria da experiência, que é a teoria do self, e uma crítica social
belíssima sobre o que era a sociedade contemporânea na década de 50. Que mundo é esse que tá tudo ótimo e todo mundo tá num contexto constante de ansiedade crônica? Que mundo é esse, que era isso que os Estados Unidos tentavam mostrar na década de 50, né? Tá tudo perfeito, com muitas aspas, mas tá todo mundo em sofrimento. É isso, o livro Gestalt Terapia tá tentando apontar uma crítica social muito importante. Então, a Gestalt Terapia, ela nasce como uma crítica social. Né? Ela nasce como uma provocação, né? Que no fundo é uma provocação social, no sentido de dizer que mundo é esse que vivemos e o que o caracteriza, e uma provocação pessoal, no sentido de dizer assim, que eu acho que isso o Fritz faz muito, né? É te colocar uma pergunta que é: o que é uma vida que vale a pena ser vivida? É pegar esse sofrimento, não é uma, que é melhor dizendo assim, não é uma promessa de felicidade. Fazer terapia não vai te tornar uma pessoa feliz, realizada e completa. Mas fazer terapia é alguém que vai te ajudar, vai te permitir olhar para a tua própria vida e dizer assim: o que é uma vida que vale a pena ser vivida? O que é uma vida que pode ser vivida com toda a potência que permite? Né? Então, eu acho que nesse sentido, não há clínica sem crítica social. Não há clínica sem alguém que se impulsione a, de alguma forma, gerar um efeito no seu entorno. Né? E por isso que eu acho que o trabalho da psicoterapia nunca está completamente acabado. Né? Não que as pessoas precisem fazer terapia para o resto da vida. Não sou defensor dessa tese, não. Mas eu acho que, em alguma medida, a gente consegue sim, a partir da psicoterapia, perceber nossas próprias formas, abraçar melhor nossas próprias repetições, reconhecer nossas situações de sofrimento e não se deixar, vamos dizer assim, ser tomado por tantas fantasias, né? Talvez viver a vida com muito mais realidade. Eu acho que sim, esses efeitos são muito importantes da psicoterapia. Não acho que esse seja algo que a gente consiga dizer assim: pronto, alcancei, sabe? Consegui. Não é à toa que, para nós psicoterapeutas, se colocar em questão é um trabalho pro resto da vida. Né? Assim, a gente vai estar sempre sendo surpreendido pelo outro. E, nesse sentido, esse trabalho é constante, né? Mas, fechando assim a tua pergunta, eu acho que o que vem depois é isso, assim. É sempre reconhecer que a clínica gestáltica a partir de uma perspectiva de campo, é entender: não se discute indivíduo sem discutir sociedade. Então, ela é e sempre será uma crítica social. E uma crítica social muito interessante, assim, porque a gente escuta o que há de mais íntimo nas pessoas. A gente escuta o que a sociologia não escuta, vamos dizer assim. A gente escuta o sofrimento da sua forma mais visceral, mais inibida. Ou seja, a gente tem um olhar para o que de fato acontece no mundo, que, na minha opinião, pode ser muito mais apurado. Sabe? Então, por isso que a crítica social não morre com a clínica. Muito pelo contrário. Ela nos permite um olhar talvez muito mais completo. Não completo não, mas muito mais potente sobre isso. Marcus, tomando como referencia que estamos hablando de las experiencias de sufrimiento, ¿cuál es el criterio entonces de salud en la terapia Gestalt? ¿Hay alguno a dónde se apunta el proceso de excitación y crecimiento de la personalidad humana? Então, te confesso que essa é a minha questão, assim, que eu tenho procurado pensar e discutir ultimamente. Eu acredito, eu poderia responder de maneira talvez mais direta isso, como tu está dizendo, né? A emergência de uma figura, vamos dizer assim, potente, o reconhecimento de um processo de fluxo experiencial talvez mais livre, né? Ele seria algo próximo do que a gente poderia chamar de saúde.
Mas eu tenho ficado muito incomodado com o conceito de saúde e doença. Porque eu acho ele muito restritivo. Ele talvez, assim, o livro Gestalterapia, né, ele vai apontando uma série de dicotomias que eles estão interessados em desmontar, né? Pessoal e coletivo, consciente e inconsciente, mente e corpo. Mas eles não problematizam essa dicotomia, saúde e doença. E eu acho que esse é um trabalho nosso, né? Assim, então, pós-livro. O conceito de saúde e doença ele pode ser muito restritivo. Eu tenho tentado procurar não utilizar mais tanto esse termo, assim como também tem me incomodado a ideia de funcional e disfuncional. Porque eu acredito que isso sempre vai para um certo lugar avaliativo da experiência. Como se eu pudesse, então, dizer do outro sobre como ele deveria ser, né? Ou onde ele deveria chegar. Eu acho que a psicoterapia nos convoca a um embate conceitual muito interessante. Porque quando uma pessoa chega para mim no consultório, ela traz dentro de si um ideal de saúde, aonde ela quer chegar. E muitas vezes esse ideal de saúde dela é desconstruído. Né? Assim, a pessoa chega para ti e diz: eu não quero mais sentir o que eu sinto. E às vezes ela descobre que não dá para parar de sentir o que ela sente. E o que ela faz muitas vezes é abraçar isso com muito mais verdade. Então, tem um ideal de saúde que o cliente chega. Tem um ideal de saúde da Organização Mundial de Saúde, da OMS. Tem um ideal de saúde biomédico. Tem um ideal de saúde que a gente poderia colocar na Gestalterapia. E todos esses ideais de saúde estão ali se degladiando, brigando dentro do consultório, na relação terapêutica. Por isso que eu penso que talvez o nosso papel pudesse ser abrir mão dos ideais e olhar para o possível daquilo que é construído no sujeito. Porque acaba aderindo ali uma certa posição ética de ouvir a experiência a partir da experiência, sem querer fazê-la caber em nenhum ideal. Então, eu acredito que a gente pode potencializar ainda mais a experiência clínica se a gente consegue desmontar os ideais. E dentre eles, eu acho que a concepção de saúde e doença entra nisso, né? Mas eu entendo e acho coerente se pensar a fluidez do contato como um caminho, né? Mas também eu acho que é muito importante abraçar e acolher os descaminhos. As interrupções do contato podem ser maravilhosas também, sabe assim? Os equívocos, as falhas, os descaminhos, eu acho que são muito importantes também. Então, essa tem sido uma questão para mim, sabe, Dani? Assim, talvez a gente ainda precise problematizar mais os conceitos de saúde e doença, para que a gente consiga pensar uma clínica realmente não dogmática, que ela não estabeleça um ideal para que o outro alcance, se constitua. Mas como é possível a emergência de configurações possíveis em cada contexto? E como pensar isso sem ter que voltar para algum certo tipo de ideal, sabe? Uma ideia de fluidez, uma ideia de como as pessoas deveriam ser. Eu sempre digo que se a Gestalterapia precisar estabelecer ideais de como a pessoa deve ser, a gente vai começar a perder muita gente, né? Porque a gente vai retirar aí a pluralidade experiencial. Marcus, quiero dejar acá una gran reflexión y que quede la pregunta incluso abierta, a ver si puedes responder de forma concisa para cerrar, ¿no? Porque esto lo podemos reflexionar muchísimo. ¿Cuándo se cierra o se termina el proceso terapéutico?
acredito que o processo terapêutico termina quando a gente começa vamos dizer assim, ser nossos próprios gestalt terapeutas. Assim, quando a gente consegue... existe um psicanalista importante, assim, né, que faleceu recentemente, o Contardo Caligares, que ele dizia que se você quer ser amado, reconhecido e lembrado para o resto da vida, não vá ser terapeuta. Porque o objetivo da psicoterapia é você ser esquecido, assim, se tornar desnecessário. E eu acho que é isso, assim, quando o cliente consegue pontuar suas próprias questões, né, ampliar suas contratualidades, seus modos de relação, reconhecer seus sofrimentos, tendo mais suporte para isso, a psicoterapia vai se tornando cada vez menos necessária. Mas eu acho que isso é realmente uma pergunta que abre muito, né, assim, para muitas possibilidades. Eu sempre brinco com os alunos aqui, sabe, Dani, dizendo assim, qual é o momento que a gente para de precisar ir no nutricionista? Ou para de precisar fazer exercício físico, né? Ou para de precisar, porque a gente pensa muito ainda o processo de alta muito na lógica médica. Eu estava doente, agora não estou mais. Mas como uma proposta de autocuidado, eu acho que é mais difícil a gente encontrar ali qual é o momento exato de dizer assim, não precisamos mais disso, né? Mas acho que são caminhos diferentes, mas, enfim, possíveis. Que quede allí como la reflexión, ¿sí? Bueno, Marcos, de verdad que muchas gracias por hacernos esta gran introducción. Para mí es muy grato poder escucharte y gracias, Johnny, por acompañarnos. Eu agradeço muito, tá, Dani, assim, pela oportunidade, pela possibilidade de estar aqui com vocês discutindo. Para mim, de novo, é uma honra muito grande. Muito obrigado. Muchas gracias. ¿No? Un gran abrazo a cada uno y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Chao. Tchau, tchau.